Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está fazendo mais uma aulinha aqui de conteúdo, né, para a prova da segunda fase do OAB de prática criminal. Vamos nos preenchidos, mais uma pecinha original aqui. Vamos analisar e verificar se a gente consegue, digamos assim, né? Opa, tá bem pequenininho aqui. O cantinho, não é aqui que eu quero ver. Vamos lá. Aqui, seu Joaquim. Seu Joaquim, matador, está cumprindo pena no regime fechado por sentença transitada em julgado. Bom, então até aqui nós não temos muitas informações, mas sabemos que o cara está cumprindo pena. Então você está na fase de execução, certo? Maravilha. Há 2 meses de ter o direito de progredir de regime, foi pego com uma peça cortante debaixo do travesseiro da cela, né? Na cela. Bom, então ele já estava ali na iminência de conseguir a progressão de regime e, né, pelo que nós estamos vendo aqui, algo de errado não está certo e aconteceu com ele. Como o agente penitenciário atestou a veracidade da infração, o fato foi comunicado ao diretor do presídio e ao juiz da execução responsável. O Ministério Público também teve vista dos autos e Joaquim perdeu a totalidade dos dias remidos a título de trabalho. Bom, então aqui ele perdeu os dias remidos, né? Cada 3 dias de trabalho você tem ali um dia menos de cumprimento de pena, assim como os estudos, certo? E foi retirado a totalidade dos dias remidos. E, ao que tudo indica, aqui não foi garantido a ele o contraditório para defesa, né? Porque ficou aberto, aqui ficou em abstrato, passou pela mão do diretor do presídio, juiz e promotor de justiça, mas cadê a defensoria se manifestando sobre a perda dos dias remidos? Não temos. Então, olha só, por que eu digo para a gente sempre ler aos poucos, né? Por partes, assim como Jack? Porque isso aqui é uma informação importante, ó. Eu não vi alunos falando sobre progressão de regime na correção da peça. Aqui tem progressão de regime, ninguém falou sobre a progressão de regime, tá? A galera falou sobre a perda dos dias remidos aqui, né, a totalidade da perda dos dias remidos, mas a galera não falou a respeito, né, da progressão de regime. Você, na qualidade de advogado, você, na qualidade de advogado do detento, fez os pedidos pertinentes ao juiz que veio a negar em 21 de agosto de 2023. Então, o juiz deu uma decisão. Você fez um pedido ali, né, uma simples petição dentro da fase de execução, e isso foi negado, tá? Agora, na qualidade de patrono da causa, redige a peça processal cabível, com todos os direitos a que faz jus Joaquim Matador. Nota, pessoal, que eu tive um aluno que fez uma carta testemunhável. Assim, quando você tem o não encaminhamento da apelação para o Tribunal de Justiça, cabe recurso em sentido distrito. Quando o recurso em sentido distrito não sobe, cabe também a carta testemunhável. Assim acontece também quando o agravo em execução não sobe para o Tribunal de Justiça, também cabe a carta testemunhável, tá bem? Só que aqui nós não temos indícios de que um recurso foi feito. O aluno interpretou que o recurso foi feito aqui. Eu coloquei que não, né? Ó, eu coloquei que essa decisão foi feita aqui, né? Ele perdeu tudo, ó. O Ministério Público também teve vista dos autos e Joaquim perdeu a totalidade dos dias remidos, tá? A título de trabalho. Você, na qualidade de advogado do detento, fez os pedidos pertinentes ao juiz que veio a negar em 21 de agosto de 2023. Então, o que aconteceu aqui? Nós tivemos uma decisão do juiz da execução, né? E eu acabei fazendo um pedido aqui, né? Ó, fez os pedidos pertinentes ao juiz. O pedido foi feito ao juiz, tá? Então, nota aqui, ó. Você, na qualidade de advogado do detento, fez os pedidos pertinentes ao juiz que veio a negar, né, em 21 de agosto de 2023. Então, o que eu fiz aqui foi um pedido que foi realizado, né, para o próprio juiz em si. É, eu estou tentando imaginar como é que o aluno colocou ali uma carta testemunhável, mas pode ser que ele tenha interpretado o seguinte: se o juiz retirou os dias remidos, então ele deu uma decisão, né? E da decisão que ele fez, você já vai lá e mete uma agravo execução, mesmo porque o agravo execução ele tem também o juízo de retratação, né? Você coloca o artigo 589 ali também, tá? Então vamos lá. Acredito eu que o aluno tenha feito uma carta testemunhável, por quê? Porque o aluno interpretou que, depois que o juiz retirou os dias remidos, aquilo foi uma decisão. Então, daquela decisão, cabe agravo e execução. E o advogado deve ter feito agravo e execução, o juiz negou, aí negou o quê? Né? Não está meio que escrito ali que ele negou, se ele negou segmento, ou se ele não encaminhou, se ele não remeteu, não está falando que não mandou para cima. Então ficou meio confuso para ser uma carta testemunhável ali. Na verdade, a minha ideia não era pegar ninguém, era simplesmente fazer realmente uma grave execução, tá? Mas o aluno acabou interpretando, mas não estou dizendo que ele está tão por fora, né, da interpretação que ele teve, mas aqui não era, a ideia não era fazer um peguinha, a ideia era só jogar realmente que o juiz da execução ele deu uma decisão e da decisão cabe a grave execução. Só que eu reitero, acredito eu que o aluno tem interpretado o seguinte, né? Que você, na qualidade do advogado, entendendo, fez os pedidos pertinentes ao juiz. Esses pedidos pertinentes ao juiz, talvez o aluno tenha interpretado que foi fazer uma grave execução pedindo o juiz de retratação e o juiz não se retratou, tá? E aí, o juiz não se retratou,
E aí negou, né? Na verdade, negou ou denegou, não sei, não está escrito que denegou o segmento, nem negou o segmento, mas enfim, eu estou tentando justificar, tentando imaginar o porquê do aluno ter colocado uma carta testemunhável, tá bem? Mas não era correto, era só uma grave execução, porque o juiz, ele realmente ele teve a postura de retirar os dias remidos, é uma decisão, tudo bem, cabe a grave execução, mas você fez uma simples petição ali, juiz, eu volto atrás, aí e tal, conversou com o juiz nada fez aí, né? Você teria que redigir a peça cabível depois dessa decisão negatória do pedido que você veio fazer. Não estou dizendo que seria um absurdo você pensar na carta testemunhável, é que o problema ele vai ter que deixar mais claro, tá? Ficou meio abstrato, acabou que um aluno colocou carta testemunhável, tá? Não sei se ficou muito confuso, mas os outros colocaram a grave execução. Mas esse que colocou carta testemunhável, eu digo, né, que não está tão fora a tua linha de raciocínio, não, realmente, né? Se você pensar que o juiz já tinha dado uma decisão aqui, a tirar os dias remidos, e você falou com ele, né? Enfim, é uma interpretação, tá? Mas seja como for, pensa o seguinte, gente, na hora das peças, de toda e qualquer maldita decisão na fase de execução, cabe agravo e execução, tá? Não é agravo de petição aqui não, é agravo e execução, é agravo de petição no processo de trabalho. Bom, vamos lá dar uma olhadinha aqui. Sobre as questões, gente, eu não vou corrigir as questões com vocês não, tá? Eu só vou falar, vou gravar um áudiozinho lá no grupo sobre as respostas das questões, tá? Eu não vou corrigir todas elas aqui não, porque para eu ler, ler eu li, mas para eu realmente ficar comentando um por um por que está certo, por que está errado, acaba demorando muito tempo, tá bom? Então eu só vou falar o que é a resposta correta e você vê o que você errou. Aí se você fala assim, pô, Rafa, mas por que você acha que eu pensei tal coisa? Aí eu tento, né, raciocinar junto com você. Vamos ver o que este aluno veio escrever. Excelentíssimo, excellent. Senhor doutor, juiz de direito da tal vara de execução penal da comarca D. Beleza, processo número, na verdade, o correto seria aqui, execução número tal, né? Joaquim, já qualificado nos autos por seu procurador infracinado, com procuração anexo, vem muito respeitosamente presente Vossa Excelência, interpor a grave execução com base no artigo 97 da Lei 7.210, né? Beleza. O presente recurso é tempestivo, interposto no prazo de 5 dias, nos termos da súmula tal, 700 do STF. Beleza. Requer que seja recebido o recurso com a consequente reforma, artigo 589. Aqui ficou meio misturado. O correto não seria isso, né? O correto seria você mencionar que você quer o juízo de retratação, e caso Vossa Excelência não entenda pela retratação, que receba, né, processo em caminho para o Tribunal de Justiça, tá bom? No caso concreto seria o mais ideal a ser escrito, tá? Mas acho que isso aqui é só uma questão de formalidade, é praticamente igual ao recurso sentido estrito, você vai aprender a escrever isso aqui rapidinho, tá? Então, o correto requer um juízo de retratação com base no artigo 589. E caso Vossa Excelência não entenda por esta situação, que encaminhe o presente recurso para o Tribunal de Justiça. Tá bom? Requer ainda que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça. Beleza. Nesses termos, pede deferimento, local, data, julgado, número. Tá? Aqui está errado porque você teria que colocar a data, porque no problema nós colocamos a data, né? Então, se o problema deu a data, você tem que colocar a data, tá, pessoal? A data aqui, ó, se nós observarmos bem, temos aqui, ó, você, na qualidade de advogado do detento, fez os pedidos pertinentes e o juiz veio a negar nessa data. Então, nessa data ele negou. Não está escrito aqui, é verdade, também não está escrito a data da publicação da decisão, né? Então, é complicado. Eu realmente fiz um probleminha muito abstrato e eu não pensei nesse detalhe, tá? Ele deu essa decisão, né? Negou nessa data aqui. Tá? Então, se tivesse sido publicado, porque ele pode dar decisão num dia e a publicação ser em outro dia, né? Publicou em outro dia, começa a contar no posterior. Então, realmente, acabou ficando meio vago aqui. Talvez foi por isso que o aluno não colocou a data, tá? Mais uma vez, rogo escusas aí pela abstração desse problema, que ficou muito abstrato, tá? Mas o ideal seria colocar a data aqui, pessoal. A decisão foi feita num dia, realmente começaria a contar no outro, tudo bem. Eu não me atentei para este também, não digitei certinho que a decisão foi dada num dia e publicada no outro, né? Publicou, começa a contar, né? Então, a decisão foi dada dia 21, começa 22, 23, 24, 25, 26. 26 é sábado, aí você vai 27, domingo, 28. No dia 28 seria o dia correto para você fazer essa grave execução, tá? Mas, como eu disse, reitero, acabei não deixando muito claro ali. Egrégio TJ, agravante agravado, correto é colocar, pessoal, aqui agravante agravado, execução número tal, razões do agravo de execução, egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal. Dos fatos. Joaquim está cumprindo pena em regime fechado, faltando 2 meses para progredir de regime, foi pego com uma peça cortante debaixo do seu travesseiro. Foi comunicado ao diretor do presídio e ao juiz de execução responsável, e Joaquim perdeu a totalidade dos dias remidos a título de trabalho. Do direito. Da perda de dias remidos. Verifica-se, no caso, a perda de dias remidos a título de trabalho, conforme precita o artigo 127 da Lei de Execuções Penais, combinado com a súmula 533 do STJ, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, mas
para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito de execução penal, é imprescindível a instauração do procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento, assegurado o direito, né, de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público. Perfeito isso daqui, né? O aluno juntou todas as duas coisinhas. Ora, em caso, Joaquim foi pego com uma peça cortante debaixo do travesseiro na cela e o agente penitenciário atestou a veracidade dos fatos da infração e comunicou ao diretor do presídio e ao juiz de execução. O Ministério Público também teve vista dos autos e Joaquim perdeu todos os dias remidos. Portanto, em processos judiciais administrativos e aos acusados em geral, aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. Artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Ó, esse último parágrafo não ficou muito bom. O ideal seria você... esse aqui ficou perfeito, você realmente colocou o teor do artigo, né, e da súmula, tá? Mas o ideal seria mencionar que, portanto, como acima mencionado, não foi passado em momento algum à defensoria ou a um advogado pertinente para atestar realmente a veracidade alegada pelo agente penitenciário, né? Mostrar que não teve contraditório para a defesa, tá? Dos pedidos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, tá certo? Conhecimento e provimento, e com a consequente reforma da decisão, né? Beleza, perfeito aqui, isso aqui, tá? Tem que ter a reforma da decisão. Agora, o alvará de soltura. Aqui a gente não tem que falar de soltar o cara, porque nós estamos lutando pelos dias remidos, mas também estamos lutando por outra coisa também, né? Olha só. Há 2 meses de ter o direito de progredir de regime, foi pego com uma peça cortante debaixo do travesseiro. Como a gente pensava testou a veracidade, vamos lá. O Ministério Público também teve a vista dos autos, enfim. Aqui, o pedido implícito que eu tentei deixar de peguinha para você, era você verificar que a falta grave, ela interrompe a contagem para fins de progressão de regime. Então, o cara estava aqui há 2 meses de progredir de regime. Há 2 meses de progredir de regime, ele foi pego com um objeto, né, com uma peça cortante debaixo do travesseiro na cela em que ele estava, recluso. Então, isso é uma falta grave. Se ele perdeu a totalidade dos remidos, então provavelmente ele perdeu o direito a progredir de regime. Então, você teria que também mencionar que você gostaria que fosse concedido a ele o benefício da progressão de regime e retirasse a interrupção da contagem do prazo de progressão, né? Porque a falta grave ela interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, muito embora não interrompa a contagem para fins de livramento condicional, tá bem? Mas o ideal seria isso. Essa foi um peguinha, né, que eu deixei aí, né, mas os alunos acabaram não pensando a respeito. Não sei se foi eu que talvez não deixei muito claro, mas a ideia era ficar abstrato mesmo. Aqui outra questão, o aluno não fez a peça. Vamos ver esse aluno aqui. Excelentíssimo senhor doutor juiz de várias execuções criminais, execução número tal, correta execução número tal aqui. Joaquim Matador, já devidamente qualificado, agravo execução, tal, aqui, né, falou do juiz de retratação, não colocou o artigo 589, tem que colocar aqui o artigo 589, requer ainda o juízo de retratação e sendo mantida a decisão atacada, seja o presente recurso encaminhado à superior instância para o devido processamento e julgamento. Então, realmente, aqui ficou faltando colocar o artigo 589, tem que colocar, tá bem, gente? É importante. Aqui o aluno colocou dia 26 de agosto, 21, né? 22, 23, 24, 25, 26, né? 26 é sábado, tá? 26 é sábado. O ideal teria sido jogar para segunda-feira, tá? Por ser um prazo processual, tem que ir para segunda-feira, não seria aqui o dia 26, tá bem? Egresso Tribunal de Justiça, razões da agravo de execução, processo número tal, recorrente recorrido. Como eu disse, né, o ideal é colocar agravante e agravado se você estiver fazendo agravo em execução, tá bem? Colhendo a Câmara, ímpetos dos desembargadores, dos fatos do direito. O juízo da execução negou o pedido de afastamento da perda de totalidade dos remidos, beleza? A título de trabalho do recorrente. Perfeito. O artigo 127 da Lei de Execuções Penais estabelece que, em caso de cometimento de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Ora, em caso, nota-se que há 2 meses de ter o direito de progredir de regime, o recorrente foi pego com uma peça cortante debaixo do seu travesseiro na cela, ocasião em que houve a comunicação do diretor, blá, blá. Entretanto, apesar do recorrente ter cometido falta grave, este não pode ser punido pela perda da totalidade dos dias remidos, a título de seu trabalho tendo visto. Bom, enfim, o aluno encontrou uma tese aqui, tá? O aluno encontrou uma tese. Então aí, na verdade, pessoal, uma coisa interessante é o seguinte, juntar, né? Essa problemática aqui foi resolvida pelo aluno de uma forma, esse aqui de outra forma. O que eu quero mostrar para vocês? É que o problema está ali e nós tínhamos que alegar um problema, né, de nulidade com relação à falta de contraditório da defesa para a retirada dos dias remidos por conta do trabalho.
E se o juiz não acolhesse, né, no caso concreto, se o Tribunal de Justiça não acolhesse esse pedido de afastar completamente a retirada dos dias remidos, que pelo menos, né, afastasse a retirada da totalidade e permitisse apenas somente a retirada de 1/3 dos dias remidos. Tá? Porque, veja bem, o ideal é a nulidade por falta de contraditório para a defesa, acarretando, consequentemente, o quê? A não retirada de nenhum dia dos trabalhados, né, para fins de remissão de pena. Essa era a coisa principal. E depois, né, se o tribunal não acolhesse essa tese da nulidade para afastar a perda dos dias remidos, que pelo menos retirasse essa aplicação de punição por parte do juiz de execução da totalidade e apenas deixasse a remissão de 1/3 das penas só. Né? No caso, assim, afastamento de redução de 1/3 apenas das penas, tá bom? E um outro pedido, né, com relação a afastar eventual interrupção da contagem para fins de progressão de regime, tendo vista que uma falta grave foi atestada no caso concreto. Tá? Então, seriam 3 teses para você mencionar aí nesse probleminha, tá bem? 3 teses para mencionar esse probleminha. Bom, termos que preferem o calendário do número, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja aplicada a revogação até 1/3 dos dias remidos, a título de trabalho, nos termos do artigo 27. Tá, o correto, pessoal, é não deixar de colocar aqui, né, a reforma da decisão de primeira instância, tá bem? Vamos ver aqui o outro aluno, esse aqui escreveu, esse aqui fez as peças também, ele fez questões também, não fez a peça, e aí vamos ver esse aqui, esse foi o aluno que fez a carta testemunhável, né? Esse senhor doutor, esse senhor escrivão de direito da tal vara das execuções criminais da comarca D, da execução número tal, Joaquim, já era qualificado nos autos, vem respeitosamente através de sua advogada, que essa subscreve. Só ideal também colocar através de seu advogado, tá? Não coloca sua advogada, coloca seu advogado só. Também, eu sei que pode parecer meio que uma coisa besta, mas às vezes o examinador ele pensa que isso aqui pode ser uma identificação de peça, tá? Então, coloca só esse através do seu advogado. É estranho, eu acho que não vão anular isso, ainda mais nos dias de hoje, né? Mas o ideal é deixar só aqui através do seu advogado, que essa subscreve, tá bom? Interpor carta testemunhável. Tá, mas eu sou mulher. Tá, eu sei que você é mulher. Tá, mas acontece que nós temos muitos probleminhas hoje em dia, então pode ser que isso aqui ateste algo. Por exemplo, aqui ninguém coloca, ó, excelentíssima senhora doutora, desculpa, excelentíssima senhora escrivã de direito. A gente sempre coloca no masculino, é meio que um hábito, né? É igual falar todos, todos os presentes. Aqui a gente tem um hábito de falar todos, a gente não fica falando todos e todas, a gente fala todos, tá? Então, o correto seria, não é o correto, tá, gente? Eu só estou tentando evitar problemas no futuro, tá bom? Beleza? E aí, a gente continua aqui, né? O aluno colocou o fundamentinho aqui, ele colocou aqui as peças que devem ser juntadas, né? A grave execução. Aproveite-se ainda o momento para oferecer o juízo de retratação. Realmente tem juízo de retratação, sim, na carta testemunhável. E aqui ele colocou 2 dias após, tá certo? 48 horas, né? Por conta da decisão que foi no dia 21 ali. Beleza? Razões da carta testemunhável, além da Câmara, dos fatos e das preliminares. Aqui o aluno joga as fundamentações aqui da carta testemunhável, ele joga também a fundamentação do agravo à execução. Ele colocou tudo aqui, tudo bem, né? O ideal é só você pedir para encaminhar, mas é bom, sim, você colocar as cópias, né, e já mencionar tudo aqui. Bom, o aluno está com a unha pintada de preto aqui, pelo jeito, não sei. Bom, das preliminares, verifica-se, no caso concreto, a nulidade por não assegurar a defesa em procedimento para apuração de falta grave. Conforme o artigo 59 da Lei de Execuções Penais, praticar a falta disciplinar deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Ora, em caso, o agente penitenciário atestou a veracidade da infração e comunicou o diretor do presídio e o juiz da execução, mas não assegurou o direito de defesa. Portanto, requer a nulidade, previsto no artigo 564, inciso 4 do CPP, combinado com o artigo 555 da Constituição Federal e súmula 533 do STJ, para fins de afastar, né, o ideal aqui, né, é pedir essa nulidade, para fins de afastar completamente a retirada, a retirada, né, da punição dos dias remidos lá, tá? Essa é a ideia, tá? Aí, que na verdade é o fim, né? E do mérito. Aí do mérito, o aluno, vamos ver o que ele pede aqui. Verifique-se no caso concreto a revogação de 1/3 dos dias remidos, conforme o artigo tal. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observando o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração. Ora, em caso, Joaquim perdeu a totalidade dos dias remidos, portanto, requer que o réu perca apenas, né, no máximo, 1/3 dos dias remidos. Dos pedidos, já disposto requer, o aluno colocou aqui no fechamento dele. Então, gente, vamos lá, vamos tentar reiterar. O que é ideal pedir aqui? O que nós deveríamos fazer, né, para fins de ter
todos os fundamentos corretos aí abordados nessa peça. O ideal seria fazer o agravo execução, tá? Eu conversei com vocês a respeito, né, da possibilidade da carta, né, do que eu visualizei quando pensou sobre a carta testemunhável, mas é fazer o agravo execução, o artigo 197, né, da Lei de Execuções Penais, na folha de interposição, colocar o 589, que é o juízo de retratação, e na folha de razões, o que a gente colocaria aqui? Colocaríamos a súmula 533 do STJ, tá? Combinado com o artigo 5º, 50... Vai. Combinado com o artigo, né, urgente, combinado com o artigo 5º, 55 da Constituição Federal, para fins da nulidade, né, do procedimento que não veio ocorrer dentro da cadeia. E aí essa nulidade acarretaria o quê? Acarretaria o afastamento, né, você pediria ali o afastamento da punição, da retirada dos dias remidos, da totalidade dos dias remidos, tá? E se o juiz não concordasse, que o tribunal não concordasse, que pelo menos, aí subsidiariamente, que pelo menos fizesse apenas a retirada de 1/3, tendo em vista que o artigo 127 da Lei de Execuções Penais ele não permite a retirada da totalidade dos dias. Tá? Então, a nulidade é para fins de afastar totalmente a perda dos dias remidos, seja ela qual for o percentual, não era para perder nem 1/3. Agora, se não conseguir afastar a totalidade, que pelo menos retire somente 1/3, pois é o que prevê o artigo 127. E por fim, como ficou atestada uma falta grave, eventual interrupção de contagem e progressão de regime também seja afastado. Tá bem? Porque realmente a falta grave ela interrompe a contagem para fins de progressão de regime, tá? Mas, como não teve contraditório, não pode você manter essa interrupção da contagem da progressão de regime. Faltava 2 meses para progredir de fechado para semiaberto, certo? Não está escrito ali, mas faltava 2 meses para progredir de regime, de semiaberto para aberto. Tá? E aí, como teve falta grave, consequentemente, eles devem ter levado em consideração para fins de progressão de regime e interromper a contagem. Tá? É claro que é uma informação nova, você está entrando nesse mundo dessa grave execução, então a gente está agora começando a pensar nessa brincadeira. Fizemos bastantes brincadeiras sobre apelação e alegações finais por meio de memoriais. Tá? A lei dos metros da pena, acho que você já viu muitas vezes a respeito do mesmo assunto. Tá, pessoal? Agora a gente tem que treinar um pouquinho esse outro pedacinho aqui para a gente se fechar das possibilidades. Acho que também o recurso de distrito não é muito difícil, né, com o crime doloso contra a vida, alguma coisa nesse sentido, mas aqui a grave execução, acho que é bom a gente pegar firme nisso daqui para a gente não deixar escapar essa aprovaçãozinha, porque acredito sim que vai vir uma grave execução. Se vier outra peça, beleza, vai ser uma apelação memorial ou de sempre, né, ou um rese. Tá? Se vier uma revisão criminal também, é uma petição inicial simples, né, pessoal, porque transitou em julgado e a gente tem uma prova nova lá, mas aí vai acabar sendo uma revisão criminal muito pequenininha, pode ter uma desclassificação também na revisão criminal, né, então não é algo tão difícil, acaba sendo um memorial, né, também, certo? Só que com o fundamento da revisão criminal, até uma liminar ali. Mas eu acho que o agravo de execução a gente tem que dominar essas brincadeiras aí de dias remidos, né, de progressão de regime, livramento condicional, a gente tem que dominar. Vamos aos pouquinhos e a gente vai evoluindo nesses últimos aí 21 dias para a prova da OAB. Valeu? Beijo no Marco, foco para depois de muito estudo. Tamo junto.